Eu gostaria de falar neste vídeo sobre o livro apócrifo e pseudoepígrafe chamado O Testamento ou Testemunho ou Aliança dos 12 Patriarcas. O estilo literário dos profetas e escritores do Antigo Testamento é bem diferente dos gregos, da filosofia grega e de outros povos. Cabe aqui uma nota importante. Quando a gente fala filosofia no mundo antigo, só houve uma, que é a filosofia grega. Quando a gente fala filosofia egípcia, filosofia chinesa e qualquer outra, são com certeza culturas importantes que têm muito a apresentar, são grandes sabedorias, mas não são filosofia no sentido grego. Filosofia mesmo, nós só tivemos na Grécia, no mundo antigo, só tivemos mesmo na Grécia, mas essa é outra história. O estilo dos escritores e dos profetas do Antigo Testamento, ele é visceral, ele é direto, é rápido, tem poucas informações, poucos detalhes, né? E é muito contundente no que ele fala. A gente até sente muita falta, né, de informações sobre o que está acontecendo, sobre o mundo antigo. Quando a gente fala que determinada situação aconteceu, a gente tem carência de detalhes. Eles são muito diretos e muito práticos. Com exceção, talvez, aí de Salomão, Abacuque e alguns poucos outros que eram muito sofisticados, né, na sua maneira de escrever. O restante, eles eram pancada mesmo. O Testamento dos 12 Patriarcas segue esse estilo, direto, contundente e muito prático. Mas, que livro é esse? O Testamento dos 12 Patriarcas é um livro pseudoepígrafe, o que significa dizer que não se tem certeza da autoria, não se pode atribuir com certeza a autoria. E também é um livro apócrifo, que não é nada demais. Apócrifo significa só desconhecido, misterioso. São livros que foram escondidos de nós, foram ocultados de nós durante muito tempo, quase 2000 anos. Então nós, ocidentais, temos muita dificuldade de entender esses livros. O livro descreve as últimas palavras de cada um dos 12 filhos de Jacó. Antes da morte, cada um deles legou sabedoria e conselhos aos seus descendentes, né, dizendo o que eles fizeram de errado, o que eles fizeram de certo e o que os seus descendentes devem fazer para herdar, para possuir a graça, a bênção de Deus. Se a gente fosse dar um título marqueteiro hoje em dia, se fosse uma coisa que... um livro escrito hoje, seria mais ou menos... O título seria algo parecido como Faça a Coisa Certa. O livro descreve com surpreendentes detalhes a encarnação do Messias, sua crucificação, seu arrebatamento. Uma antiga cópia do livro de Benjamim descreve uma pessoa que poderia ser facilmente identificado como Paulo de Tarso. Paulo era da tribo de Benjamim. E ricamente, digamos assim, profeticamente, se fala, parece mesmo que ele está descrevendo ali o apóstolo Paulo. Obviamente o nome de Paulo não é citado, mas qualquer um que lê ali aquela passagem vai identificar aquela pessoa como Paulo de Tarso, facilmente. Data. O livro foi descoberto ou redescoberto em 1947, para variar lá pelas areias do deserto, no atual estado de Israel. O livro é muito antigo. As versões mais antigas que nós possuímos, elas datam de 250 a.C., o que é bastante antigo. Essas versões antigas de 250 anos antes de Cristo foram escritas em grego. E elas são certamente versões em grego de livros mais antigos escritos em aramaico ou em hebraico. Em 1896, foi encontrado lá no Cairo, em um geniza. Geniza é um tipo de despensa, um tipo de sala onde se guardam as coisas necessárias para o ritual da cerimônia judaica nas sinagogas. Então eles guardam ali nas genizas, era assim antigamente e é assim ainda hoje. Eles guardam tudo que é necessário para fazer a cerimônia, eles guardam ali. E foi encontrado nesse ano, 1896, um documento muito interessante, que é justamente um fragmento desse livro. Foi datado de mais ou menos 5 séculos antes de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto, ali descobertos, ali também em Israel, nas grutas de Qumran, também possuem fragmentos do Testamento dos 12 Patriarcas. Isso dá a entender que certamente os essênios, que eram essa seita,
Eles guardavam esse livro e o consideravam como um livro inspirado, como um livro importante para a espiritualidade deles. Então, tem vários fragmentos do livro do Testamento dos 12 Patriarcas, entre os livros encontrados em Qumran. Local e autor. A linguagem indica que ele foi escrito em Israel mesmo, em língua semítica, em alguma língua semítica, mas provavelmente ali nos idos do rei Uzias, na época do profeta Isaías. A estrutura e linguagem aponta para uma única pessoa. Aparentemente, uma única pessoa escreveu o livro todo, ou seja, uma pessoa, provavelmente um fariseu, grande conhecedor da espiritualidade judaica, reuniu os escritos dos 12 patriarcas, escritos em aramaico ou em hebraico, e transcreveu para o grego. Uma única pessoa fez isso. Muito provavelmente tenha sido isso, mas o que ele fez foi transcrever livros que outras pessoas haviam escrito. O livro de Enoque, misterioso, o livro de Enoque, nós temos até um vídeo aqui no canal, ele é citado diversas vezes no livro no Testamento dos 12 Patriarcas. É muito citado o livro de Enoque. Interação com o Velho Testamento. Escrito originalmente em aramaico ou hebraico, o livro possui muitas similaridades com os Midrashes, que são os livros sagrados dos judeus. O autor era profundo conhecedor do pensamento e da espiritualidade judaica, antes do cativeiro da Babilônia. Indica que ele pode ter sido escrito na época do cativeiro da Babilônia ou um pouco antes do cativeiro. Esse estilo só mudou lá perto das mudanças, das famosas reformas do rei Josias. Até então, a espiritualidade judaica tinha um perfil muito diferente do que passou a ter depois de Josias. Josias fez uma reforma do judaísmo. Na verdade, na minha opinião, eu tenho até um vídeo sobre isso, Josias ele inventou o judaísmo como nós o conhecemos. Ele foi criado por Josias. Até então ele era um pouco diferente. E o livro tem esse aspecto, tem essa similaridade com a espiritualidade judaica antes das reformas do rei Josias. Interações com o Novo Testamento. O doutor Robert Charles, teólogo e estudioso anglicano irlandês, descreve que o apóstolo Paulo faz uma série e frequente citação do Testamento dos 12 Patriarcas. As referências sobre amor, compaixão, misericórdia, santidade e até mesmo a escatologia são surpreendentemente semelhantes ao Novo Testamento. A história. O livro é muito prático e cheio de dualidades. Há dois caminhos, um certo e um errado. Há duas atitudes, uma certa e uma errada. A vida e a morte. A construção e a destruição. A edificação e a destruição. Ele aponta mais ou menos no sentido de que a vida é um deserto e nós precisamos aprender a ler as placas corretas se quisermos ir em direção ao Altíssimo. Não há tempo aqui para nós falarmos sobre cada um dos 12 livros, então eu escolhi só alguns. Então vamos começar pelo primeiro, pelo Testamento de Rúben, que era o primogênito de Jacó. O Testamento de Rúben, perigoso jogo da fornicação. Rúben é o primogênito de Jacó. Ele descreve, na primeira parte do livro, em detalhes, como é que ele perdeu a primogenitura por ter se dormido com Bila, que era a concubina de seu pai. Ele instrui assim: portanto, sejam cautelosos com a fornicação, e se alguém deseja ser puro de coração, deve guardar os seus sentimentos às mulheres. Da mesma forma, eu aconselho as mulheres a não se envolverem com os homens, a fim de terem igualmente pureza em suas mentes. Testamento de Rúben 6. Testamento de Simeão, o perigoso jogo da inveja. Ele alerta os seus descendentes dos perigos da inveja, que na verdade a inveja não passa de insegurança. Mas houve uma época na minha juventude em que eu senti inveja de algumas virtudes de José, principalmente porque Jacó, meu pai, o amava mais do que todos os outros filhos. Então predispus o meu coração contra José e planejei destruí-lo, porque o príncipe do engano envolveu meu espírito da inveja e me cegou a mente de tal modo que eu já não o considerava como irmão, e não poupei nem mesmo meu pai da dor da sua morte. Testemunho de Simeão, capítulo 2. Embora ele fosse forte e corajoso, ele foi quase destruído pela inveja. Ele fala assim para os seus descendentes: façam o mesmo, meus filhos.
Amem-se mutuamente com boa consciência, e o espírito da inveja se apartará da tenda de vós. Porque o espírito da inveja torna a selvagem a alma do homem, ao mesmo tempo em que lhe destrói o corpo. É ele que gera a ira, a guerra na mente das pessoas, fomentando os atos de sangue e conduzindo à fúria, sem permitir que a prudência se sobreponha aos atos dos homens. Testemunho de Simeão 4. Testamento de Levi, o perigoso jogo do poder. Esse testamento possui duas visões. Na primeira visão, Levi é arrebatado por um anjo aos céus, e ele descreve que vai ao primeiro céu, ao segundo céu, ao terceiro céu. Ele fala de muitos céus, e nisso também ele é muito similar ao livro de Enoque. Ele descreve que foi arrebatado por um anjo até os céus, é conferido a ele e aos seus descendentes um sacerdócio eterno. Ele descreve assim a cerimônia. Então, eles trouxeram todas as coisas e as puseram sobre mim. E um deles me disse: doravante serás sacerdote do Senhor, tu e a tua descendência para sempre. Em seguida, um deles me ungiu com santo óleo e me deu um cetro de juízo. O segundo me lavou com água pura e me deu de comer pão e beber vinho, e me vestiu com santa e gloriosa roupa. O terceiro me cingiu com um vestido de linho semelhante a um éfode, quando me envolveu com um cinto da cor da púrpura. O quinto me entregou um galho de oliveira. O sexto colocou uma coroa sobre a minha cabeça. O sétimo pôs um diadema sacerdotal sobre a minha cabeça e encheu-me com as mãos de incenso, para que eu pudesse servir ao Senhor como sacerdote. Em seguida, ele tem outra visão, um encontro sobrenatural com o seu avô Isaac, que lhe diz que a sua... É uma notícia muito ruim, né, que Isaac dá para ele. Fala que o seu sacerdócio e o dos seus descendentes será destruído pela ganância de poder dos seus descendentes. Que os seus descendentes destruirão o sacerdócio dele. Esse sacerdote será corrompido, completamente corrompido. Levi revela: meus filhos, eu sei que no fim dos tempos vocês transgredirão contra o Senhor e estenderão as vossas mãos para pecar contra Ele. Então vocês se tornarão uma escória entre as nações da terra. Mas o vosso pai, Israel, estará limpo da transgressão do sumo sacerdote, que levantará suas mãos contra o Salvador do mundo. Porque assim como o céu é mais puro do que a terra, perante os olhos do Senhor, assim também deve ser a vossa luz, mais pura do que a luz dos gentios. Mas se vocês insistirem em andar nas trevas da transgressão, como poderão as nações receber a luz do Senhor? Deste modo, vocês terão a maldição sobre as vossas cabeças. Testemunho de Levi, capítulo 14. Interessante aqui, né? Falando que Israel vai ter as mãos limpas quando o sacerdote, o sumo sacerdote, levantar as mãos contra o Salvador. Isso é muito significativo. Testamento de Judá, a honra dos reis. Judá confessa que seu pai lhe havia dito que ele era realmente um rei. Interessante isso para um povo que só aceitava até então um rei, que era o Senhor Deus Altíssimo. E fala que ele era um rei porque ele era corajoso, destemido, valente, não tinha preguiça, era proativo, ele tinha muitas qualidades que um rei deve ter. C.S. Lewis disse uma vez o seguinte: segurança, sossego, repouso são coisas muito boas, mas não são as melhores coisas. Em seu testamento, Judá declara que há 3 grandes perigos a todos os homens, particularmente aos reis, que é o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres da vida e o amor aos prazeres do sexo. No final ele declara que a escolha de como se vai proceder com relação a esses perigos é de cada um. Filhinhos, há 2 espíritos que desejam se infiltrar na mente humana: o espírito da verdade e o espírito do engano. A consciência do homem fica presa entre esses 2 e cada um escolhe conforme as suas inclinações. Testemunho de José, uma vida difícil de sofrimentos e um destino glorioso. José é uma das poucas pessoas que a Bíblia não registra pecado. Teve um início muito difícil, muito imaturo, falava demais, contava muita vantagem para os seus irmãos, muito imaturo, né? Sofreu muito por causa disso. Ele foi traído, foi vendido, foi humilhado, foi escravizado, foi incriminado, foi condenado.
E diante disso tudo, ele nunca negou a sua fé e nem o seu Deus, e nem mesmo os seus princípios. E seu nome figura para sempre entre um grande entre os maiores. José, em seu livro, ele não confessa pecado algum. Ele não fala de defeitos, ele fala de virtudes. Ele fala o tempo todo que o homem deve procurar as virtudes e fugir dos vícios. Deve procurar ao Senhor e fugir dos espíritos maus. Deve sempre se manter na linha reta e procurar evitar sempre os atalhos. Em resumo, estes são os temas principais abordados em cada um dos livros. Simeão, inveja. Levi, a arrogância. Judá, coragem. Isacar, simplicidade. José, castidade. Zebulon, misericórdia e compaixão. Dan, raiva. Neftali, organização. Gad, ódio. Asser, integridade e duplicidade. E, finalmente, Benjamim, bondade. Motivo da exclusão. Por que excluir um documento tão rico e tão cheio de virtudes? Bom, os sábios lá em Yavne não se impressionaram muito com isso. O concílio de Yavne, ou Jamínia, que é em Israel, foi um importante concílio de sábios farisaicos ali no final do século I e no início do segundo século, a fim de dar uma nova direção, um novo rumo ao judaísmo logo depois da destruição do templo e da cidade de Jerusalém pelo imperador Tito. Também tinha como objetivo combater o cristianismo, que naquele momento não era o cristianismo, era a seita dos nazarenos, mas estava em crescimento, em rápido crescimento, e eles se reuniram justamente para isso, porque os cristãos, os novos cristãos, os que viriam ser cristãos, estavam se apropriando dos livros deles, do antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então eles se reuniram também para combater ao que eles chamaram de heresias da seita dos nazarenos. Como é que eles iam saber? A dúvida era como é que eles iam saber se quem escreveu cada um dos livros de fato era cada um dos patriarcas. Como saber disso? Mas, na minha opinião, essa não foi a principal razão. A principal razão é o seguinte: o livro ele é insistentemente cheio de dualidades, de duas coisas, de duas forças. Naquele momento, para a espiritualidade judaica, era inaceitável que houvesse duas forças no universo, uma boa e uma má. Para os judeus, até então, todo o poder pertencia a Deus. A alusão a uma segunda força maligna, capaz de competir com o Altíssimo, não agradava muito os sábios de Yavne, e o livro foi condenado ao esquecimento. Excluído do judaísmo, o livro foi então absorvido pelos cristãos e também foi muito lido por eles, aceitado como no início, aceitado como inspirado e foi editado também pelos cristãos. Ok, então por que se ele é tão importante no início do cristianismo? Por que ele não faz parte do Novo Testamento, por exemplo? Essa questão, na verdade, é bem simples, né? Embora o testamento dos 12 patriarcas seja repleto de conteúdo e da maneira de ser de um cristão, embora fale de amor, embora fale de perdão, embora fale de misericórdia, embora seja citado frequentemente pelo apóstolo Paulo, embora cite várias vezes o batismo cristão, Messias cristão, a crucificação do Messias cristão, o livro não faz parte do Antigo Testamento, o que impediu que ele fizesse também parte do Antigo Testamento cristão. E também não foi escrito por um discípulo de Jesus e nem por um discípulo de Jesus. Por isso também não faz parte do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, eles são escritos ou por um discípulo de Jesus, que é o caso de Mateus, João, por exemplo, ou de um discípulo, que é o caso de Marcos e de Lucas, que foram discípulos. Marcos foi discípulo tanto de Paulo quanto de Pedro, e Lucas foi discípulo de Paulo. E o restante dos livros foi escrito, uma boa parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, que era um apóstolo de Jesus. Dessa forma, o testamento dos 12 patriarcas foi relegado ao esquecimento e obscurecido ali nas areias dos desertos do Oriente Médio, até que um dia o mundo o redescobriu. A sabedoria. Já falamos muito sobre a sabedoria que ele contém. Cada um de nós deve fazer as suas escolhas, coisa muito difícil para a geração atual.
tão acostumada a jogar a culpa dos seus próprios fracassos em todo mundo menos em si mesmos. Segundo o livro, cada um escolhe, cada um tem o seu tempo e deve fazer as suas próprias escolhas e arcar com as consequências delas. O livro também nos revela que a juventude pode estar repleta de perigos e de riscos. Cada um dos 12 patriarcas, enquanto jovem, fez muita coisa errada, coisas horrorosas mesmo. E eles confessam isso. E com a maturidade vem o amadurecimento e vem a consciência dos erros que eu cometi. É muito triste a gente conhecer alguém. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Parece que a pessoa não aprendeu nada durante a vida toda. Eu me arrependo de muita coisa. E graças a Deus, Deus me deu tempo para mudar muitas delas. Então, assim, cada um de nós tem as suas escolhas. E cada um de nós tem que ter cuidado com a juventude, porque a juventude traz seus perigos e a maturidade tem os seus desafios. Concluindo, no final das nossas vidas não vai importar quanto dinheiro a gente ganhou, quão poderoso nós fomos, quão populares a gente era. Nada disso vai importar muito, não vai importar muito quantos amores nós tivemos. No final, o que vai importar é apenas uma coisa: as escolhas que nós fizermos. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Faça a coisa certa. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tite. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.